Então vamos lá. O segundo tema de hoje é que, a partir de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, 3 exames para detectar o coronavírus no presidente Bolsonaro foram divulgados, então, hoje. Todos os testes deram negativo. Uhul! O nosso segundo tema, então, é: mesmo com o presidente afirmando que os exames eram negativos, a Justiça agiu corretamente ao obrigar a divulgação desses testes? Não. O problema é seu. Começo com você, Augusto, por favor. Bom, uma coisa precisa ficar clara, bem clara. E para que ela fique clara, nós precisamos analisar a cronologia das decisões judiciais. A última decisão judicial feita pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendia uma decisão anterior da Justiça Federal de São Paulo, que obrigava o presidente Bolsonaro a mostrar os exames que havia feito e que teriam dado um resultado negativo. Tá? Portanto, gente, a última decisão judicial que tínhamos em vigor era uma decisão que protegia o governo federal e não obrigava o presidente a mostrar tais exames. Tá? Dessa decisão, então, foi apresentado um recurso ao STF. Só que antes do Supremo Tribunal Federal, especificamente na pessoa do seu ministro Ricardo Lewandowski, ter se manifestado sobre o acerto ou não da decisão do STJ, o governo federal, através da Advocacia Geral da União, voluntariamente, e esse é o termo mesmo, voluntariamente optou por apresentar os exames, colocando então um fim nessa disputa judicial, que, a bem da verdade, nunca deveria ter começado. Portanto, para responder à pergunta do debate de hoje, se a Justiça acertou ou não, a minha resposta é a mesma que eu já havia dado num debate anterior em que a gente tratou especificamente esse tema. Sim, a Justiça reiteradamente nesse tema vem acertando, obrigando o presidente a mostrar esses exames. E aqui, me parece até que o próprio presidente concorda com isso, já que antes de uma decisão final da mais alta corte de justiça do nosso país, ele espontaneamente entregou os 3 exames. Disputa tão inútil que a própria AGU, antes mesmo de uma decisão final do judiciário, espontaneamente resolve entregar esses exames. Então por que não fez isso logo no começo? Evitando então notícias, esforços, foco, trabalho, porque justiça custa. Manifestações judiciais levam tempo, levam esforço. Os minutos ou horas que um desembargador, um juiz, um ministro perdem tendo que analisar esse tipo de disputa é 1 minuto ou 1 hora a menos com trabalho e temas muito mais importantes e relevantes para o país. Eu já falei diversas vezes e vou voltar a repetir. O momento agora é de salvar vidas. Cara de pau. Caio? Bom, a AGU entregou os exames, né? É importante pontuar isso, doutor. Ela não apresentou os resultados e a luta pelos direitos e garantias fundamentais nunca é inútil. Bom, essa questão, né, da divulgação dos exames de saúde do presidente da República relativos à Covid-19, ela foi tema do nosso debate, se não me engano, final do mês de abril. À época eu até elogiei os nossos colegas do grande debate do horário matinal, né, o doutor Tiago Anastácio, a doutora Gisele Soares, pela brilhante explanação sobre direito processual e garantias fundamentais. Então, assim, do ponto de vista legal, eu concordei com eles no sentido de que a decisão da juíza federal de primeiro grau, né, obrigando o presidente a apresentar o exame, era improcedente por questões processuais elementares. Então, faltava legitimidade, né, à parte autora da ação, que era um órgão de imprensa, não havia utilidade processual no tempo, porque os exames eram muito antigos, a solicitação desse documento não era contemplada pela Lei de Acesso à Informação, o pedido violava aí, o sigilo, né, de direitos personalíssimos assegurados pela Constituição e, finalmente, o juízo era incompetente, afinal não faz o menor sentido o presidente da República, que goza de prerrogativa especial de foro, se submeter a uma decisão de primeiro grau. Bom, dessa vez a decisão partiu monocraticamente do ministro Ricardo Lewandowski, como você bem colocou, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, pelo menos o juízo foi adequado, né? Vale lembrar que o descumprimento de ordem judicial por parte do presidente da República configura crime de responsabilidade e sujeita o ocupante da presidência a processo de impeachment. Só viu o Renan Calheiros se livrar dessa, doutor.
Mas todas as críticas em relação ao processo, elas são legítimas, são pertinentes. Agora, por amor ao debate, vale a pena a gente discutir, então, o mérito da decisão do ministro Lewandowski. Ele desconsiderou a presunção de veracidade nas declarações de um presidente da República, sem que houvesse qualquer indício formal de que ele estava mentindo e sem que houvesse um inquérito para apuração de algum tipo de ilegalidade eventualmente cometida por esse presidente. E vamos lembrar, a presunção de veracidade, ela deriva da presunção de inocência constitucional, aquela ideia de que ninguém é culpado até que se prove o contrário. E o ônus da prova, via de regra, é de quem acusa. Portanto, essa ordem para a exibição dos exames, ela viola não apenas os princípios do direito processual, mas também direitos e garantias fundamentais, inclusive aqueles inscritos no artigo 5º da Constituição, relativos aí à inviolabilidade da intimidade, e à honra e à imagem do cidadão e por aí vai. Então, aqui vale a pena a gente contextualizar bem o que aconteceu. Alegaram que o presidente estava contaminado com Covid-19. Ele disse que havia feito exames e que não estava infectado. Aí obrigaram o presidente a constituir prova contra si mesmo para garantir que ele não estava mentindo. Isso tudo, claro, com viés político, né? Já que os exames eles datam de março e saber disso agora não ia ter nenhuma consequência prática. Então, olha o perigo desse precedente de violação de direitos constitucionais. Né? A gente pode pensar numa situação análoga. Eu já trouxe, acho, isso aqui no debate. Imagina se eu acuso uma autoridade pública de atuar sob efeito de drogas controladas que comprometem o seu discernimento, certo? Essa autoridade nega, dizendo inclusive que já fez exame toxicológico e que o resultado deu negativo. Aí a justiça, provocada por um órgão de imprensa, obriga essa autoridade a apresentar os exames. Pessoal, isso é um absurdo. Especialmente vindo do tribunal, cuja missão primeira é guardar a Constituição. Mas, nos últimos tempos, o STF ele tem se especializado em invadir competência de outros poderes e atropelar garantias constitucionais. Fez isso ao tornar letra morta a Lei Federal da Pandemia, como a gente falou no começo do debate. Fez isso ao barrar a primeira nova nomeação da PF, só a primeira, né? Fez isso ao violar a privacidade do presidente sem que isso fosse objeto de inquérito. E, ao que tudo indica, vai fazer isso divulgando a íntegra de uma reunião ministerial. Isso tudo com a envergadura moral de quem bate boca em sessão plenária, como nós testemunhamos hoje entre os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes. É uma vergonha. Os fundamentos liminares. Não sei se referendou aí a uma incongruência de duas uma. Ou está prejudicado o objeto da DIN, extingue-se o processo em apreciação da matéria de fundo, ou Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem Vossa Excelência, que gosta muito de falar, inclusive para a imprensa. O prejuízo e passa para a imprensa demais. Não estou falando da imprensa, eu estou falando aos integrantes do Supremo, estou falando com a capa sobre os ombros, nesse momento. Sempre, e quando eu falo à imprensa, não falo em off. Será? Não, é o tema está... Seus pares. O feito está já com os votos proferidos. Vamos lá, então. Augusto, algo a acrescentar? Daqui a pouquinho os argumentos finais ou já vamos para os argumentos finais? Não, tenho só uma correção. Na verdade, o Supremo não julgou. O Supremo julgou prejudicado o recurso porque, foi o que eu falei na minha fala final, os exames já tinham sido apresentados antes do Supremo julgar. Então, o Supremo não julgou. A decisão que estava valendo era uma decisão que não obrigava o presidente a apresentar exame nenhum. Ele apresentou porque quis. O Supremo não julgou prejudicado o pedido e arquivou o recurso. Então não tem decisão do Supremo nenhum. Sei. Eu estou pronto para as falas finais. Então vamos lá, seus argumentos. Caio quer dizer algo antes ou podemos ir para os argumentos finais? Então vamos lá, Augusto, seus argumentos finais, daqui a pouquinho Caio, por favor. Toda essa questão do exame, eu queria trazer alguns pontos. Por que eu queria trazer alguns pontos? Primeiro que me chamou a atenção, desde o primeiro momento, essa insistência do presidente em não mostrar esses exames, judicializar a questão. Teve ou não anticorpos. O ideal seria apresentar a sorologia. Mas eu não vou ficar aqui pedindo para o presidente apresentar nada. Isso já está feito, mas essas dúvidas, eu acho que elas devem ser esclarecidas por alguém. Caio? Bom, depois dessa overdose de especulação,
Eu queria chamar a atenção do espectador para a data de hoje, 13 de maio. Eu reputo 13 de maio de 1888 como a data mais importante da história da nossa República, a data da assinatura da Lei Áurea, que foi um verdadeiro marco civilizatório, ainda que tardio, na história brasileira. Infelizmente, pelo avanço aí das políticas identitárias, uma heroína do abolicionismo, que foi a Princesa Isabel, tem sido relegada aí a segundo plano. Ela que, inclusive, financiava e cuidava de quilombos aí nas suas próprias quintas. Eu recebi hoje um poema muito bonito aí por WhatsApp, do Paulo Cogos, que é um amigo anarcocapitalista, jusnaturalista. Queria ler para o espectador da CNN, o poema se chama Senzala e a Quarentena. Ah, Princesa Isabel, libertadora, sei que no alto do céu tu nos vê agora, que ao ver-nos novamente escravos chora 132 outonos depois. É hoje a quarentena opressora como foram os vis-grilhões outrora. A tirania nunca se demora, recuando um passo e avançando dois. Capoeira é vã contra metralhadoras. O escravo atual sua honra penhora, pois sua condição ele ignora como manada de sabujos bois. Intercede então, emancipadora, nesse dia santo de Nossa Senhora, que a liberdade venha como a aurora, após noite atra, te rogamos, pois. Ele faz destaque aí no dia santo de Nossa Senhora, hoje também é dia de Nossa Senhora de Fátima. Então aí meus cumprimentos, especialmente as minhas saudações para todos os devotos dessa santa. É isso, chegamos ao fim então. Augusto, obrigada, boa noite a você, até amanhã. Boa noite. Boa noite, Caio, até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem mais. E para você que quer rever, todas as edições do Grande Debate estão sempre disponíveis na íntegra no nosso canal oficial do YouTube. Chegamos ao fim.